E se a psicologia não tivesse sido descoberta, mas sim inventada? E não só uma vez, mas várias. Sabe aquela imagem clássica de um cientista num laboratório alemão lá no século XIX? Então, ela é só um pedacinho de uma história muito mais complexa e, olha, bem mais fascinante. Hoje a gente vai desmontar esse quebra-cabeça para entender o que precisou acontecer para que a própria ideia de psicologia fosse possível. Essa frase famosa do Hermann Ebbinghaus resume bem a visão tradicional, né? A ideia é que, ok, a gente sempre pensou sobre a mente humana, mas a psicologia como ciência, essa é bem recente. É uma historinha de progresso, uma linha reta que vai da filosofia antiga até o laboratório moderno. Mas será que foi simples assim? E se, em vez de um único nascimento, a psicologia tivesse vários? E se ela não fosse a descoberta de algo que estava ali escondido, esperando para ser encontrado, mas sim a construção de uma coisa totalmente nova, juntando várias peças diferentes? É exatamente essa a ideia que a gente vai explorar. A psicologia não foi descoberta, ela foi inventada, várias vezes. A primeira invenção, que é a peça-chave de tudo, é a própria ideia de que nós temos um eu interior, um espaço privado de pensamentos, de sentimentos, um mundo dentro da gente que precisa ser decifrado. Parece a coisa mais óbvia do mundo, certo? Mas acredite, essa ideia é surpreendentemente nova na história. E aqui está a grande virada de chave. Por séculos, na cola de Aristóteles, a ideia era que alma e corpo eram uma coisa só, inseparáveis, tipo a forma de uma estátua e o mármore dela. Mas aí, no século XVII, chega o Descartes e muda tudo. Ele propõe uma divisão radical. De um lado, a mente, a coisa que pensa, do outro, o corpo, que é quase uma máquina. E pela primeira vez na história, a mente vira um objeto isolado, uma coisa que a gente pode, em tese, colocar no microscópio para estudar. E essa separação que dá origem ao que a gente chama de subjetividade. Essa experiência de ser um eu que observa o mundo a partir de um ponto de vista único, interior. Pensa bem, sem essa ideia de um palco interno, não existiria drama para a psicologia analisar, né? Essa interioridade toda precisou ser construída e inventada ao longo da história. Agora vamos para a segunda peça do nosso quebra-cabeça, que é outra invenção que parece mentira de tão natural que é para a gente hoje: a infância. Essa noção de que as crianças vivem num mundo à parte, com uma psicologia própria, com necessidades especiais, isso é muito, muito recente. Olha, olhar para a Idade Média nesse quesito é quase como visitar outro planeta. As crianças eram basicamente vistas como adultos em miniatura. Elas estavam misturadas em tudo, dormiam com os adultos, trabalhavam com os adultos, iam para a guerra, não tinha essa separação que a gente considera essencial hoje. A ideia de uma inocência infantil que precisa ser super protegida simplesmente não fazia parte do mundo deles. E a cultura da época mostra isso de um jeito que hoje chega a ser chocante. Pega a história da Bela Adormecida, por exemplo. Na primeira versão, ela não acorda com um beijo de amor. Ela é estuprada pelo rei enquanto dorme e só desperta quando os filhos que ela deu à luz, ainda dormindo, mordem o dedo dela. Isso mostra um mundo sem o nosso conceito de infância. Não era uma história para a criança dormir. Era um conto adulto, sem filtro nenhum. Então, como é que essa infância moderna foi construída? Foi por etapas. Primeiro, lá no século XVII, reformadores religiosos criam as escolas como um tipo de quarentena para moralizar as crianças, para preservar uma suposta inocência. Depois, no século XVIII, a família vira esse ninho privado, afetivo, todo focado nos filhos. E aí, finalmente, com pensadores como Rousseau, a criança vira um objeto de estudo. Um ser primitivo, que precisa ser civilizado, um caminho que precisa ser observado, medido e corrigido. Pronto, estava criado o objeto de estudo perfeito para a futura psicologia. A terceira dimensão é um pouco mais sutil, mais difícil de pegar. É uma nova forma de poder, uma que não só governa as pessoas por fora, mas que quer conhecer, classificar e, digamos, normalizar elas por dentro. O pulo do gato aqui é a criação de um novo tipo de indivíduo. Antes, a gente tinha o indivíduo soberano, aquele que era julgado pelos seus atos, pelo que ele fazia. Mas a partir do século XVIII, mais ou menos, surge o indivíduo disciplinar. O foco muda completamente. A pergunta não é mais o que essa pessoa fez, mas sim quem essa pessoa é. Ela é normal ou anormal, saudável ou doente? E para responder isso, meu amigo, é preciso examinar essa pessoa o tempo todo. E onde é que esse exame constante acontecia? Em todo lugar. Hospitais, manicômios, escolas, prisões, fábricas. Cada um desses espaços virou uma espécie de laboratório para essas novas ciências humanas. Foi ali que se criaram os tipos,
O doente mental, a criança problema, o criminoso. E é aí que a psicologia entra para dar nome, para classificar e para propor jeitos de consertar esses novos indivíduos. E essa frase do Foucault resume isso perfeitamente. O poder moderno não está mais tão interessado em punir com a morte. O grande objetivo é gerenciar a vida, otimizar a população, fazer todo mundo ser mais produtivo, mais saudável. E para fazer viver melhor, é preciso conhecer a fundo o ser humano, o corpo dele e, claro, a psique dele. Ok, a gente viu como a ideia de eu, de infância e de indivíduo a ser examinado foram inventadas lá na Europa. Mas como é que essas ideias todas se costuram e aterrissam num contexto tão específico como o do Brasil? Como essa história chegou aqui? Bom, a primeira coisa a notar é que o processo aqui no Brasil foi bem mais lento. No fim do século XIX, enquanto a psicologia experimental já estava bombando na Alemanha e nos Estados Unidos, por aqui ela ainda era um campo que engatinhava, muito dependente das ideias que vinham de fora. E esse ponto é fundamental. A psicologia não entrou no Brasil como uma ciência pura, de laboratório, interessada na experiência subjetiva como lá na Alemanha. Ela chegou já como uma ferramenta prática, com uma influência francesa enorme para resolver problemas bem concretos da psiquiatria e principalmente da educação. A psicologia aqui nasceu de mãos dadas com um projeto de nação. O Brasil queria se modernizar e, para isso, precisava de trabalhadores eficientes, de cidadãos adequados. A psicologia, com seus testes, com seus métodos de classificação, apareceu como a ciência perfeita para medir aptidões, identificar os inaptos e ajudar a organizar a sociedade. E essa tabela aqui, gente, mostra o resultado de um jeito impressionante. Antes da profissão ser regulamentada, em 1962, a produção acadêmica era quase nada. Mas dá uma olhada na explosão a partir dos anos 70. A psicologia vira uma instituição, cria cursos em faculdades e se espalha para atender às novas demandas de uma sociedade que estava se urbanizando e se industrializando muito rápido. Ela vira uma peça-chave no tabuleiro social e político da época. E assim a gente chega no ponto central de tudo isso. A psicologia parece toda fragmentada, né? Tantas abordagens diferentes que às vezes nem conversam entre si. Isso acontece porque as origens dela são fragmentadas. Ela carrega o eco da invenção da subjetividade, da criação da infância, da necessidade de disciplinar as pessoas. Essa multiplicidade toda não é um defeito, uma imaturidade da ciência. É a certidão de nascimento dela. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o final. Se a psicologia foi inventada para atender às necessidades de um mundo que já passou, que tipo de psicologia está sendo criada agora, para atender às necessidades do nosso presente digital, das redes sociais, das novas formas de controle? Que novo tipo de eu está sendo construído nesse exato momento? A história não acabou. Ela está sendo inventada de novo agora mesmo.